Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai. O tema de hoje é o milagre da transformação. Em 1 de Reis, capítulo 17, versículos 12 e 13 está dito: Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Bom, ao abordar a viúva, Elias vai além, pedindo-lhe que o alimente. Aquela mulher foi sincera ao expor ao profeta sua condição de miserabilidade e escassez, e ao revelar o pouco que havia em sua casa, totalmente descrente de uma melhora em sua condição. Ela estava a ponto de se conformar com a sua morte e a morte de seu filho. Com isso, entenda que em vez de orar a Deus pedindo sempre que o abençoe com mais, ore ao Senhor dizendo: Senhor, usa o que eu tenho, pega o pouco que eu tenho e faz transbordar. Somos então desafiados a crer que o pouco que temos é muito com Deus. Faça hoje uma oração diferente ao Senhor para que Ele transforme o pouco que você tem em abundância. Agradeça a Deus pelo ar que você respira, por Ele se fazer presente na sua vida e principalmente por Ele não ter poupado seu único filho, enviando-o a nós para morrer a nossa morte e para vivermos a sua vida. Tudo que Jesus precisa para abençoá-lo é aquilo que você já tem. Assim como a farinha e o azeite para aquela viúva foram o suficiente para o seu sustento, até que a chuva voltasse a tornar o solo fértil, e os 5 pães e os 2 peixinhos foram suficientes para aquela multidão para a qual Jesus pregava, Deus lhe deu o que você precisa para o seu milagre. Basta tão somente crer. Então, creia que o milagre que Deus fará em sua vida hoje será por meio do que Ele já lhe deu, pois Ele tem o poder de multiplicar e transbordar sobre sua vida, para que, mediante o seu milagre, o nome dele seja glorificado e outras pessoas sejam abençoadas. A frase de hoje é: a vida não é sobre nós, mas sobre Deus e as pessoas. #transbordar. Bom, Deus é capaz de multiplicar aquilo que temos. Deus é capaz de multiplicar recursos. Nessa história, a viúva estava à beira da fome e da morte, com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela pensava que não havia mais esperança, como diz o escritor. Ela estava a ponto de se conformar com a sua morte e a de seu filho. Porém, Deus tinha um plano extraordinário. O profeta Elias pede um pouco de pão a ela e o que poderia parecer insano se transformou em uma história de fé. Ela decide obedecer e confiar em Deus. E ao confiar em Deus, a viúva experimentou um milagre surpreendente. A farinha e o azeite não se esgotaram, mas multiplicaram-se. Deus transformou a escassez em abundância. Bom, assim como a viúva, podemos e devemos confiar que Deus é capaz de multiplicar os recursos que temos em nossas mãos. E entenda por recursos, bênçãos materiais, bênçãos emocionais e virtudes espirituais. Seguramente isso pode ser ampliado para outras áreas, mas eu quero falar apenas dessas 3 hoje. E eu acredito que para nós hoje a mensagem principal é de que Deus não está limitado pelas circunstâncias ou pela quantidade. Talvez você está me ouvindo e na tua vida material a quantidade é pouca e o desespero está batendo a porta do seu coração. Você não vê saída. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Deus não está limitado pela circunstância ou pela quantidade. E mais, devemos sempre nos lembrar que toda fé aplicada em Deus é recompensada. Tenha fé, haverá abundância na tua vida. Faça como a viúva, siga as ordens da profecia, siga as ordens da palavra de Deus. E isso, por mais que pareça um absurdo essa ordem, os recursos serão multiplicados através da obediência e fé. E mais, talvez você que está me ouvindo tenha um outro problema. O recurso emocional na tua vida está se esgotando. A quantidade de paciência é pouca, o equilíbrio emocional está a ponto de acabar, você sente que está chegando o dia do colapso emocional. E você não vê saída. Tudo diz que o que você espera é o que vai acontecer. Ou seja, vou desmoronar emocionalmente pela falta de recursos. Mas ouça essas palavras com muita atenção. Deus pode restaurar os recursos emocionais na sua vida. Deus multiplica recursos. Tem pouco? Ele pode multiplicar. Creia nisso e receba na tua vida o alívio de Deus, refrigério de Deus e recursos emocionais multiplicados. E mais, talvez você está me ouvindo e os recursos, as virtudes espirituais estão para acabarem em tua vida. Em Gálatas 5 está dito que bondade, longo ânimo, amor, domínio próprio e outras virtudes fazem parte da vida espiritual do ser humano.
Talvez essas virtudes estão acabando na tua vida e por isso você está entrando em crise, porque você já não consegue mais responder às questões da vida com bondade. O domínio próprio está se esgotando, você sente que a qualquer momento você não vai ser condizente com a fé que você prega. Hoje eu quero dizer algo a você. Deus é capaz de multiplicar recursos que estão acabando na tua vida espiritual. Deus não é limitado a nenhum tipo de escassez. O Deus que multiplica recursos materiais é o mesmo Deus que multiplica recursos emocionais e o mesmo Deus que multiplica recursos espirituais. Deus é o Deus da multiplicação. Portanto, não importa quão pequeno seja o que possuímos, quando colocamos nossa fé em ação e obedecemos a sua palavra, Deus pode transformar a escassez em abundância. Que possamos entregar a Ele hoje nossas preocupações, necessidades e recursos limitados. Que possamos obedecer a sua palavra e agir com fé, sabendo que Ele é capaz de multiplicar aquilo que temos, seja na área emocional, material ou espiritual. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã, e que as bênçãos de Deus possam transbordar na tua vida, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela material.